Pai, nós te agradecemos no nome de Jesus, pela sua glória, pelo seu Filho. Eu te peço, Santo Espírito, para fazer o que você adora fazer, o que você faz de melhor. Pega as coisas que pertencem para Ele e nos mostre. Nós temos fome, nós precisamos. Nós desejamos, nós queremos amá-lo mais. Nós amamos Ele, mas queremos amá-lo mais. Queremos ver Ele de maneira mais clara. Amar Ele de maneira melhor. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Em teu nome oramos. Amém e amém. Esse é João capítulo 16. Estamos na sessão 4. É o nosso sexto semestre nesse capítulo. Nós planejamos fazer João 17 na primavera e no verão. Esse eu estou chamando Jesus, a nossa magnífica obsessão. É uma frase bem legal, mas é uma realidade. Paulo fala que eu sofri a perda de todas as coisas e eu fui tomada por ele, a excelência, a beleza desse homem. Eu vou passar por qualquer perda para vê-lo mais claramente. Muitas obsessões levam para um alinhamento e isso vai nos levar à grandeza. Vou usar uma pequena revisão para dar contexto dessa passagem incrível em João capítulo 16, de versos 12 a 15. Na última semana, estávamos olhando para o espírito de convicção, o poder de convicção. E Jesus fez uma afirmação muito importante que é surpreendente quando você lê a primeira vez. Ele falou: o Santo Espírito vai convencer o mundo do pecado, porque eles não acreditam em mim. Nós poderíamos pensar, existem pecados muito perversos e esse seria aquele que você falaria que o Santo Espírito falaria. Que vai trazer convicção, vai revelar e convencer a verdade sobre o pecado. Mas particularmente como ele se relaciona em não acreditar em Deus. Jesus identificou o pecado raiz como o pecado raiz em cada pessoa como a incredulidade. Muitos não acreditam na realidade da história completa de Jesus. É disso que ele está falando. Agora, nos nossos dias, é muito comum aqui no Oeste, quando nós pensamos no Jesus, é muito comum uma visão muito humanística de você acredita intelectualmente na morte e ressurreição, mas não é o que Jesus estava falando. Ele não falou se você tecnicamente concordar que eu morri e ressuscitei e você vai ser salvo numa oração que diz isso. Não, não é isso do que ele está falando, Jesus fala. Eu estou falando em crer em mim. Quem eu sou e a eternidade por vir. Nós não entendemos completamente. Mas tem uma grande história na Bíblia. Muitos crentes não sabem sobre essa história. Quem ele é no futuro. Quando ele coloca na Bíblia o que ele fala sobre o seu passado e o seu futuro. É uma história tão incrível. Que para acreditar significa entrar nessa história e mudar a nossa vida completamente, dramaticamente. É disso que ele está falando. Não importa o quão profundo o nosso entendimento seja nessa era, não é tão profundo. A narrativa bíblica da vida de Jesus inclui quem ele é como Deus eterno. Quando ele fala, acredita em mim como um homem de pé ali e na sua humanidade, você acredita que eu estava ali antes de Gênesis 1? E eu criei os céus e a terra. As pessoas de Israel estão falando, não, nós não acreditamos. E Jesus fala, é disso que eu estou falando agora. Estou falando sobre mais do que você acha que eu estou disposto a dar perdão de graça. E nós fazemos tanto do testemunho cristão, de tédio espiritual e comprometimento em nossos corações. A incredulidade, nesse ponto de vista, aqui em João 16, é uma recusa de acreditar
na liderança de Deus como rei nas nossas vidas. Se você acreditar em mim, ele não fala não somente que eu morri e ressuscitei, você acredita que eu sou rei por direito e que eu sou verdadeiro e eles são confiantes. Eles são tão radicais. Mas para acreditar neles, mesmo se nós acreditamos um pouquinho que é o maior, mesmo o mais maduro entre nós, acredita nisso somente um pouquinho, mas um pouquinho vai nos levar a um lugar muito longe. Mas esse é o ponto que eu quero fazer aqui hoje. Parágrafo B. Eu vou ficar essa incredulidade, quão problemática ela é. Eu quero mudar uma das nossas maneiras de pensar, da maneira comum que nós acreditamos que crer significa. A ideia intelectual que é tão não o que Jesus está falando sobre nos evangelhos. Para alguns de vocês que estão aqui nessa primeira vez, eu tenho 6 páginas, mas eu nunca leio todas elas. Eu dou isso para que você possa ler depois. Mas eu vou pular algumas coisas e outras eu vou apenas dar referência. Parágrafo B. O pecado raiz da incredulidade é expresso nas pessoas à medida que eles escolhem um outro eu, um outro Deus. E o Deus que eles estão escolhendo são eles mesmos. Não que eles pensem que é Deus, mas o seu pecado é. Eles se veem como aqueles que têm o controle sobre para onde eles estão indo e para onde eles deveriam ir. Esse é o pecado da incredulidade que ele está falando a respeito. Quando nós vemos a incredulidade nessa natureza, isso expõe a natureza real do pecado. Porque Jesus está falando, você não está entendendo, você não está agarrando o que eu estou falando sobre eu e sobre o que eu falo sobre a sua vida. E muitas passagens eu tenho aqui no número 1, particularmente no Evangelho de João, que estão enraizados nessa definição do que eu estou falando agora. E como um novo crente, eu estava muito confuso, porque eu não conseguia entender como nós podemos acreditar e ser salvos hoje, mas todo mundo estava vivendo de maneira tão carnal, não fazia sentido para mim, porque eu estava tão reduzido a apenas orar aquela oração e acreditar. Mas o que eu comecei a entender é que é muito maior o problema do que isso. E então fez sentido para mim. Muitas pessoas limitam a sua definição de pecado, a avaliação de uma das virtudes do conjunto de códigos e deveres morais que abraçam. Você não quer engajar em moralidade, não queremos matar ninguém. E eles são pecados muito importantes, listas de pecados muito importantes na Bíblia. Parágrafo C. Existem vários deles. Não é isso que ele está se referindo aqui. Parágrafo D. A incredulidade que ele está se referindo em João 16, 9 não é apenas mais um pecado em uma longa lista de falhas morais, porque essas falhas morais são reais. Jesus é a maior revelação da beleza. É o pecado da incredulidade contra Deus, resistindo falar sobre quem Ele é e sobre quem Ele diz ser, porque temos tantas implicações nas nossas vidas se nós acreditarmos nessas verdades. Parágrafo D. Jesus é a grande revelação da glória e da beleza de Deus, que já foi dada à raça humana. A essência de todo pecado não é em acreditar que Ele é o Deus homem e as implicações relacionadas a isso. Parágrafo E. A incredulidade é muito mais do que um erro de julgamento, do que um julgamento intelectual. Eu não posso realmente fazer isso, não sei sobre o que é. É uma aversão do coração. O que Jesus está falando agora, esse é o pecado. Que o Santo Espírito vai convencer o mundo de maneira sobrenatural. Eles vão ver isso. Ignorar ele. Esse é o maior filho do homem. Mas eu acredito que o Santo Espírito vai revelar esse pecado primeiro para a igreja. Quando ele fala sobre convicção. Vou convencê-los com poder. Vai ser um mensageiro para a igreja. E ele vai liberar de poder sobrenatural sobre as nações também. É ali onde a colheita de 1 milhão de almas vai acontecer. A incredulidade expõe a nossos problemas moral e o nosso problema espiritual. Não expõe a nossos problemas intelectuais. Muitas pessoas acham que seu problema é intelectual quando elas vão até Jesus e Jesus fala, eu quero que vocês saibam que
é espiritual e moral. Ele fala em João 3. Eu tenho o verso aqui, mas não o texto todo. Homens amam a escuridão mais do que a luz. Esse é o problema. Eles acreditam que eles têm um problema intelectual, lutando com uma realidade histórica, mas não, esse não é o problema. Ele fala em João 7. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, eu te asseguro que Deus vai se fazer conhecido a eles. O problema não é intelectual, é moral. Eles não acham que eles amam a Deus, eles acham que eles amam a verdade. Mas se eles colocarem seu coração para falarem, eu vou obedecer a você, eu vou ser seu, não importa o que aconteça, ao fim dos tempos, então eles terão certeza de que Jesus é o Deus homem. O número 2. Agora estamos olhando para uma das promessas mais significativas para a igreja do fim dos tempos. Nós temos aqui capítulo 16, de 12 a 15. Isso é tão significativo. É muito mais do que exageração. É mais do que nós podemos falar. Eu tenho algumas coisas aqui nas notas que são muito maiores do que isso. Isso é porque a igreja do fim dos é por isso que a igreja do fim dos tempos vai prevalecer na maior hora de perseguição e escuridão na história humana, porque o Espírito vai fazer isso. Você vai perceber, quando nós lemos através disso, que tem 5 promessas que Jesus faz sobre o Santo Espírito. Sobre o Santo Espírito. Eu não estou fazendo isso de maneira negativa, mas você lê esses versos e fala, incrível, e depois você continua adiante. Mas Jesus está falando, você tem ideia do que eu estou te prometendo? Com a autoridade de Deus, o que vai acontecer na sua vida se você quiser que aconteça? Vamos olhar para essas 5 promessas. E eu quero pausar em cada uma delas. Eu não quero hoje à noite falar isso na nossa oração pessoal, mas essa passagem na nossa vida pessoal, queremos ler com calma e tomar essas promessas e verdades e devemos pausar e falar, obrigada, Jesus. Obrigada, Santo Espírito. Me mostre mais disso. Eu preciso entender isso. Eu não posso viver uma vida espiritual vibrante sem essas 5 promessas progredindo e aumentando na minha vida. Agora, novamente, eu tenho andado com o Senhor por anos. Eu tenho uma caminhada muito longa para ir, mas o meu ponto é que não importa quão longe nós formos, estamos no começo do começo. Essas passagens são incríveis, e quando eu penso nos nossos filhos e nossos netos, eu penso no contexto do Espírito se movendo nessas 5 maneiras. Isso muda a imagem inteira do futuro. Verso 12, ele fala, eu tenho ainda muitas coisas para dizer a vocês, mas vocês não podem suportá-las agora. O Espírito da Verdade, número 1, guiará você em toda a verdade. Ele promete que eu vou, se você se conectar com ele. Ele não falará da sua própria autoridade, mas tudo o que ele ouvir, eu te prometo, ele falará para você, no seu ouvido. Número 3, ele lhes dirá as coisas que estão por vir. Essa é uma promessa. Número 4, ele me glorificará, porque ele não vai ser levado para o lado. Ele não vai ser desviado do caminho, porque ele está olhando para a glória de Deus. Mas não é só para que essas coisas que estão sendo faladas, não somente que ele é leal para Deus e ciumento pela minha glória. Ele vai pegar o que é meu e ele vai colocar para você, ele fará conhecido para você. Tudo que te pertence. Quão longe isso vai? Verso 15, Jesus fala, tudo o que pertence ao Pai é meu. É isso que o Espírito vai levar até você. Isso é... E você fala, o quê? Vamos olhar para essas frases rapidamente. Parágrafo B, eu ainda tenho muitas coisas para lhes dizer. Verso 12. Mas vocês não podem suportá-las agora. Isso significa que você não pode interpretar elas da maneira que é compreensível para o espírito humano. Você não pode ouvi-las, processá-las, interpretá-las e aplicá-las de uma maneira que edifique a sua vida. Então eu não vou te falar isso agora. E eu penso nisso de 3 maneiras. Número 1, o imediato. É a tristeza
Eles tinham tanta tristeza da sua própria vida que eles não conseguiam receber mais nada, nem mesmo sobre Jesus. E Jesus fala, eu entendo isso. A tristeza nos impede de ir para o próximo passo. Mas podemos passar pela tristeza, mas a tristeza é real. Número 2, tem a capacidade. A verdade espiritual cresce em uma progressão na nossa vida. Existe uma fundação da verdade que é necessária para a próxima medida de verdade, que nos equipa para a próxima medida de verdade e continua e continua. E ele está falando, você não tem a fundação para as próximas coisas que eu vou te falar, você terá. Mas isso será para a próxima medida, então eu vou te equipar para a próxima medida. Mas você não pode exportar agora, você não tem a capacidade espiritual agora. Nós entendemos o conceito de matemática. Você precisa aprender soma antes que você possa aprender multiplicação. E eu vou te falar, quando 4 mais 4 você não vai saber, aí você pode estar preparado para fazer 4 vezes 4. Existe uma terceira maneira que eles não podem interpretá-la agora. É o momento Kairos da história. Existem verdades que o Espírito vai enfatizar em tempos específicos, de uma maneira específica que ele não enfatizou em gerações anteriores. São verdades bíblicas que ele está falando aqui e ali sobre a noiva de Cristo. É um sussurro apenas na história da igreja. Quando o Senhor chamou o meu coração para isso, eu não estava muito feliz sobre isso, eu quero te dizer. Noiva de Cristo? Sério? Isso eu sugeri para Deus, sinceramente, que ele desse essa mensagem para o Ministério das Mulheres. É de verdade, é engraçado, mas é verdade. E eu peguei um time de pesquisa, não grande, mas 24 pessoas, e fomos para seminários. Ninguém conseguia achar nada sobre a noiva de Cristo. Na grande história da igreja, você está brincando? Eu não posso pegar outras pessoas, estudo de outras pessoas para começar com isso. Agora, 30 anos depois, quantos anos depois, existem tanto ensinamento, e você dá 20 mais 30 anos, o meu ponto é, existe na geração do retorno de Deus, ele está prometendo que tem um povo de entendimento de muitas áreas das verdades do fim dos tempos, que são essenciais para a maturidade da noiva na geração em que o Senhor retornará. Então, essa geração Kairos, em que o Senhor fala no tempo certo, eu não vou te dar agora, você não precisa disso. Vamos olhar para o parágrafo C. O Espírito da Verdade o guiará em toda a verdade. O Santo Espírito é a nossa escolta para os tesouros ocultos de Jesus. O verso mais famoso é Colossenses 3, que fala o tesouro estão escondidos em Cristo, mas eles precisam ser buscados. Mas aqui Jesus está falando, o Espírito, ele vai te guiar, ele vai te pegar pela mão, passo por passo. E ele vai te mostrar a sabedoria que estão escondidas em Deus. Ele colocou ali, ele jogou pela janela. Paulo fala sobre isso. Ele fala, ele está pregando uma sabedoria que está escondida do homem comum. É uma sabedoria que Deus colocou diante das eras. Primeiro, antes de Gênesis 1, Deus já tinha esse plano. Ele escondeu mesmo dos anjos. Mas agora ele está revelando elas de maneira progressiva, passo por passo. Nós lemos esses versos familiares no Novo Testamento. Eles estão ali 2000 anos, ou mesmo mais tempo, e você fala, e o Senhor fala, não preciso te dar novas verdades, eu preciso te dar conhecimento mais profundo das verdades que já temos aqui. O Espírito vai revelá-las, porque o Espírito buscou os lugares mais profundos do coração, dos planos do Pai. Essa é uma frase bem interessante. O Deus e o Santo Espírito é descrito como aquele que busca os planos ocultos do Pai, que ele tem escondido antes mesmo de Gênesis 1. Em Efésios 3, 9 fala sobre isso, a mesma coisa. Antes da fundação do Senhor, ele escondeu isso mesmo dos anjos. Mas Jesus fala,
Paulo fala, o Espírito buscou. Eu não sei como Deus busca Deus, então eu uso a palavra, o Santo Espírito discerne os planos ocultos de Deus. Eu não sou muito bom como Deus busca Deus. E o Espírito talvez esteja sorrindo agora e falou assim, você vai entender isso um dia. A palavra-chave que você precisa saber é que eu que te darei mais e mais no nível em que você está faminto por isso. Se você consegue viver sem isso, você vai continuar sem isso, mesmo como cristão. Mas se você não consegue viver sem isso, o Senhor vai falar, eu vou te dar mais. Eu vou te dar de acordo com a sua fome. Parágrafo D. A segunda promessa. O Espírito não falará por sua própria maturidade, mas ele vai ouvir aquilo que ele escuta. Isso é uma frase interessante. E você precisa se preparar para isso, porque é importante que nós entendamos isso. O Espírito, ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente. E não é que ele fala sobre a sua própria autoridade, o que isso significa? Jesus falou a mesma coisa. E Jesus, para a eternidade, é tão Deus quanto o Pai e o Espírito. E o que eles estão falando? Jesus está falando sobre ele mesmo nos versos aqui, e o que ele vai falar sobre o Espírito. Nem eu ou o Espírito vamos falar nada até que o Pai queira que essa verdade numa conversa pública. Jesus e o Espírito sabem de todas as coisas. Mas nós sabemos, de acordo com o que os planos do Pai são e o que ele enfatiza no corpo de Cristo. Quando o Pai libera isso para Jesus, no ministério de 3 anos e meio, que o Espírito está falando, nós agora estamos responsáveis para aplicá-las e falarmos sobre elas. Então, quando Jesus está falando, o Espírito não vai falar enquanto o Pai falar. É a implicação não falada que o Espírito vai falar. Você agora é responsável por falar também. E isso é difícil na carne. Porque eu estou me colocando... Eu não estou fingindo ser o herói aqui. Existem milhares de coisas que Jesus está falando. Eu não quero falá-las. Eles são intensas. Todos nós gostamos de liberdade, gostamos dos tesouros, dos recompensas. Existem todo um outro lado das verdades. O Senhor nos chamou para orar pela Jocum. Eu sempre pedi para Deus que o IAM tenha mais proteção. Eu sou muito próximo de muitos deles. Eu falo, fale que nós estamos apoiando vocês. Aqui é o problema, aqui é o desafio. Muito disso não está sendo falado em lugar nenhum do corpo de Cristo. É muito politicamente ofensivo, mas o que Jesus está falando, o Espírito não vai falar isso até que o Pai fale que é tempo. E quando o Pai fala que é tempo, então você está responsável por isso. Um exemplo do que Jesus está falando. João capítulo 6, ele está em uma das sinagogas. E ele fala algumas coisas, eu não vou falar tudo sobre isso. Eu sou o pão dos céus. Moisés te deu maná. Eu era o pão que era dado aos céus e que você está... Você não vai comer a minha carne, tomar o meu sangue. E eles falam, o que você está falando? Ele está falando isso numa igreja local, usando a nossa terminologia, numa sinagoga. Com pessoas locais ali. Você é o maná de Moisés? O que você quer dizer com isso? Jesus fala, e o Pai fala. Fala, Jesus. Jesus fala, eu vou falar tudo o que você quiser que eu fale. Eles vão te matar por isso. E o Santo Espírito está falando para nós, para falar coisas que o Pai está falando. Santo Espírito, fale para o corpo de Cristo que é tempo e que eles precisam falar disso agora. E a coisa mais engraçada é que o avivamento grande do fim dos tempos e os filhos e filhas e as promessas. De qualquer maneira, ele falou algumas coisas, eu não vou falar sobre todas elas, mas João 6 é bem intenso. João 8, 10, eu leio ela verso por verso e falo assim, não acredito no que estou vendo. Verso 60,
Muitos dos seus discípulos, eles disseram, isso é muito difícil. Isso é o ponto de Jesus, porque o Pai está falando para eles para ele falar. Então agora vocês têm que falar. Quem pode entender o que eles estão falando é politicamente incorreto? Nós não podemos entender isso. Não estamos nesse nível que nós pensamos que estamos. Jesus falou, eles sabiam que eles reclamariam disso, e ele fala, isso é ofensivo? O problema que ele está falando aqui em João 16 é isso. Você está ofendido, corpo de Cristo, porque o Espírito vai falar coisas que o Pai está falando para ele falar. E ele vai falar qualquer coisa que ele escuta. Ele não vai se segurar, mas ele não vai te dar mais do que o Pai está falando agora é o tempo. Porque o Santo Espírito sabe de todas as coisas. Ele nos dá coisas de todos os lugares por 1 milhão de anos agora. Ele sabe de todas as coisas. E Jesus fala isso. Isso te ofende? Eles estão reclamando hoje, a grande reclamação da Igreja do Fim dos Tempos, da Igreja Profética e Carismática. Milagres e sinais é o assunto do julgamento. As pessoas não gostam desse tópico. E Jesus fala, estou te ofendendo, mas eu estou falando isso. Você certamente não vai receber uma coroa se você não falar sobre isso. Jesus fala, deixa eu te perguntar. Ele está numa sinagoga, ele está numa igreja local. Existe um grupo ali. E ele está diante dele, talvez umas 100 pessoas, talvez. Ele fala, o que você vai... E se você me ver, humano agora, não o Jesus ressurreto, ele não pode realmente se relacionar com isso, mas um cara num culto de igreja, se você me ver subir para a glória de Deus diante dos seus olhos, ele vai falar, sai daqui. E foi o que eles fizeram. Isso é um verso fácil de ler 2000 anos depois, porque não estamos vendo um corpo de carne e osso que você conhece. É somente uma afirmação histórica, mas Jesus vai pedir que pessoas que falem sobre ele de uma maneira muito nova, de um outro nível. Muitas pessoas falam, não. Verso 66, não. Mas Jesus define isso como, você não está acreditando, é isso que ele está querendo falar, você não está me acreditando em mim. Você não acredita que eu posso acender os céus, porque você não acredita que eu criei os céus e as terras. Você fez o quê? Você não acredita em mim. Ele não está falando sobre a crença intelectual, ele está falando sobre a história dele, quem ele é. É bem interessante. Stuart e eu estávamos falando sobre isso. É que Moisés, em Números 20, verso 12, eu acredito, Jesus falou para Moisés, você não vai entrar na terra prometida, porque você não acredita em mim. Moisés é um cara bem intenso. Como assim ele não acreditou em você, Deus? Porque ele não me tratou como tão santo diante das pessoas. Você não realmente acredita quem eu sou, Moisés. Isso é incrível para mim. Mas o Senhor falou sobre isso. Não, agora você não vai entrar na terra prometida. Não é um problema de você acredita em cura. Se você acreditar, eu acredito e sou curado, eu acredito e sou criado. Acredito que existe realidade nisso, mas nós estamos falando sobre tentar receber uma promessa na nossa vida, ou se tentamos crer e resistir ao inimigo. Tem uma história muito grande sobre um homem que é totalmente Deus e totalmente homem. É isso que ele está falando a respeito. Eu tenho no parágrafo 1 aqui. Jesus apenas falou o que o Pai lhe disse para falar. São verdades específicas que ele enfatiza e que nós somos responsáveis por elas. Parágrafo 2. Muitos imaginaram falsamente, e eu faço isso falo para nos acordarmos. Eles imaginaram que amavam o Deus da Bíblia, mas não abraçaram nem defenderam tudo que Jesus e o Espírito Santo falou sobre ele atualmente. Eles não acreditaram na mensagem completa. Parágrafo E. O promessa número 3. Ele vai te falar sobre as coisas que estão por vir. Nós amamos uma promessa de libertação. E o que não tem em não amar nisso, mas tudo que eles não falam, que vai vir, é tudo positivo. E se ele fala para você
o que está vindo. Você tem que abraçá-la. Não é que você tem que dizer isso sobre o tempo todo com quem quer que você fale. Existem descrições de outras coisas, mas o que ele está falando sobre conosco, que está vindo, não vai ser politicamente correto. Algumas coisas vão ser totalmente edificantes, mas algumas coisas muito problemáticas. Ele nos dá esse entendimento na nossa vida pessoal e no futuro. Alguns conhecem o Paul Cain. É um homem tão profético e eu vi ele dar palavras de sabedoria tão claras para as pessoas que mudavam a vida delas. Eu nunca vi ele dar uma palavra negativa para uma pessoa. Se ele tivesse, ele sempre fazia isso no privado. Mas ele tinha essa unção incrível para falar sobre a vida pessoal, a vida. Outra pessoa é o Bob Jones. Para as nações, ele tinha palavras para nações e coisas que iam vir para ministérios. Ele tinha esse dom de uma maneira muito única. Então temos os eventos do fim dos tempos, temos o livro de Apocalipse. Isso é totalmente incrível para João, mas o Santo Espírito vai dar informação sobre coisas que vão vir por vir. Gloriosas, que vai ser incrível para nós, que vai nos ser perplexas e nos confundir, e que vai nos incomodar e talvez até nos ofender. Mas ele fala, eu vou dar. Saiba, está vindo. E quando eu der, você tem que receber quando eu te der. Porque o Espírito não vai falar no seu próprio zelo. Não sei o que isso significa, mas ele vai falar somente pela correção do Pai. Quando o Pai fala, tem que ser implementado, então. Parágrafo F. A promessa 4. Ele vai me glorificar. Ele não vai ser desviado. Ele vai magnificar a minha beleza. Ele vai satisfazer o seu coração com quem eu sou. Se você falar com ele mais. Agora, a coisa mais animadora sobre isso, para mim, uma das coisas bem positivas disso é que é o contexto de João 16, verso 14. E eu escrevi aqui, e você pode ler. Nas últimas sessões, ele está falando sobre a perseguição, traição e ser odiado. E quando ele fala, quando o Espírito vai glorificar, para você, ele vai fazer valer a pena você interagir comigo, mesmo na perseguição. Então, o contexto é perseguição. E é uma perseguição limitada, mas não tem nada mais de maior conforto na perseguição que a perseguição acabe. Mas o 1 Pedro é quando o Espírito de glória vem sobre nós e revela a glória de Jesus mais. Eu falei com alguns homens que foram perseguidos fisicamente, e essa é a coisa mais exiliante que Paulo fala. É quando o Espírito de glória, 1 Pedro 14, fala 4:14, ele vem até nós em glória. Mas eu quero que você saiba que quando a perseguição vier, está vindo muito mais do que ser cancelado. E eu não gosto de ser cancelado. A cultura é o começo do começo do começo. Vai ser muito maior do que a cultura do cancelamento. Vai chegar até o assassinato. Eu não gosto da cultura de cancelamento. Vai ser muito maior que isso. Mas leia as notas por você mesmo. 1 minuto em João 16, ele fala, você vai ser odiado. O Espírito, verso 15, vai te falar sobre eu. E, verso 27, ele vai falar outros sobre você. Então, Jesus está trazendo esse assunto novamente. O Espírito vai me glorificar. Ele vai me fazer digno, mesmo diante de perseguição. Estou em tanto medo da perseguição, o Santo Espírito fala, você vai ser surpreendido. O que você vai sentir sobre ele, quando eu te mostrar mais, ele vai ser a sua obsessão magnífica. Mas porque nós temos tão pouco hoje, nós não conseguimos imaginar um momento maior de conflito. Eu tenho boas notícias. Essa é umas promessas finais que ele dá no seu ensinamento. Ele vai, de maneira supernatural, te dar poder para essa revelação de beleza para falar para outras pessoas. Quando eu estou sob pressão, eu quero ser capaz de ser um vaso que traz para outras pessoas que estão afundando e machucadas. Eu quero ser útil. E, obviamente, você também quer, ou se você não estaria sentado aqui agora. Ele fala
Todas as coisas. A quinta promessa, parágrafo G. Todas as coisas, ele vai pegar o que é minha, as coisas que são minhas, e vou declarar a vocês. O que pertence a Jesus e qual é o limite do que o Espírito vai tomar, que pertence a Jesus. Tudo que Deus, que o Pai tem em sua mente. Esse é o limite. Aqui Jesus está destacando a magnitude da sua grandeza. É maior do que tudo que um humano pudesse dizer. Todas as coisas que o Pai tem. O Deus de Gênesis 1, ressurrecto 2000 anos atrás, o homem falou isso diante de outras pessoas. Tudo. Quem é esse homem? Nós deveríamos sentir liberdade em negociar com ele e debater contra ele. Eu não sei sobre isso, eu não acredito naquilo, e isso me incomoda. Quem é esse homem? Esse é o ponto que Jesus está falando. O Espírito vai convencer o mundo da definição de pecado. E ele vai destacar. Eles não acreditam em quem eu sou. E eles vão fazer isso primeiro para a igreja. Mas o ponto é que vai funcionar. Vai ser sobrenatural e vai afetar a todos. Esse é o ponto. Eu vou aqui bem rapidinho. Eu ouvi o Stuart falando sobre isso. E ele está muito feliz hoje. Tem muito mais aqui, mas começa com um homem em que todas as coisas que o Pai tem pertencem para ele como humano. Uau! Santo Espírito, me mostre mais. O Santo Espírito fale mais comigo, eu vou te mostrar mais. 2.700 anos atrás, Isaías tinha um encontro muito dramático com esse versículo. Todas as coisas que o Pai tem foram dadas aos humanos. Essa é a linguagem que ele usa. Parágrafo A. Então vamos falar em 2.700 anos atrás, em Isaías. Ele falou e profetizou sobre o Messias. Tão poucos. Eu acredito que você entendeu o meu ponto. Muitos poucos acreditam nele. Estou falando sobre toda a história. Não é como que nós não acreditamos em Deus. Não é isso que eu estou falando. Estou falando aqui, nós estamos numa jornada. Estamos falando sim para a história. Mas a nossa capacidade é muito pequena. Mas enquanto você nos mostrar, vamos falar sim. Isso significa acreditar nele. E a revelação vai aumentar. Mas tem mais responsabilidade com isso de aplicá-la para a liderança na nossa vida e falar isso para outras pessoas. Bem, Isaías aqui, vocês sabem essa passagem. Isaías 6. Ele vê o Senhor sentado no trono, alto e elevado. Temos um verso aqui em João 12. Isaías estava falando sobre mim quando ele viu a glória de Deus. E ele viu os serafins, o Messias sentado no trono. E ele está olhando, Isaías está falando, e os serafins, o maior dos anjos, existe uma hierarquia de anjos, eles têm 6 asas, mas 2 das asas cobriam seus olhos. Porque eles estão observando esse homem que tem tanta glória, que eles estão cobrindo seus rostos. Porque eles estão totalmente tomados por esse homem. Esse é o homem que nós estamos falando sobre. Eles clamavam para os outros. Eles estão, santo, santo, santo. O que isso significa? Eu tenho as notas aqui. A palavra santo significa separado. É isso que significa, separado para ou separado de. Existem 2 aplicações da realidade de santo, da santidade de Deus. A aplicação é, aqui nós conhecemos mais, Deus é separado de tudo que é pecado. Então, ele é infinitamente puro, separado de tudo aquilo que é escuro. Mas existe outra definição de santo, ou ser separado. Ele é separado por tudo que é comum, tudo que é criado. Ele tem uma ordem totalmente diferente de existência de tudo que foi criado. Ele é transcendental. Ele é santo
mais do que, não somente na sua pureza, mas em todo o atributo. Transcendental, maior do que todos, infinitamente superior, e todos eles estão tomados, e eles cobrem seus olhos. E o poder dessa revelação toca eles de maneira estranha, e eles voltam, eles olham de novo, então cobrem seus olhos de novo. Isaías fala, eu vi ele, e eu fui totalmente destruído. Isso é uma frase bem forte aqui. Eu estou perdido. Para entender na qualidade do que nós estamos acreditando. Estamos perdidos para esse homem? Um pouquinho? Ok, melhor do que eu antes. Estamos perdidos. Isso é o limite. Nos dá uma visão da qualidade do nosso relacionamento. Como eu sou casual, eu não quero fazer isso ou aquilo. O Senhor fala, você não está entendendo quem eu sou. Se você crer em mim, você vai falar comigo e vai entender o meu mandato. Você não está em controle. Se você souber quem eu sou, se você estiver perdido. Então podemos estar perdidos no nível menor e crescer nisso ao longo dos anos. O homem Jesus foi a obsessão magnífica de Isaías. E Jesus está falando, Espírito, ele glorificará a mim e ele vai falar o que o Pai me deu. E você será destruído. Você permanecerá com isso. Parágrafo B. Isso é provavelmente Colossenses 1, versos de 15 a 20. A parte mais clara e compreensiva e concisa passagem da beleza transcendental de Jesus que Isaías viu. Esses 5 versos, e eu não vou falar muito sobre eles, eu estou apontando eles para vocês. Esses 5 versos. 6 versos. São 6 versos. Estou aprendendo a somar. Vou chegar na multiplicação logo. Mas essa é a parte mais concisa desses 6 versos. A apresentação de Paulo de Isaías 6, o Deus transcendental. Eu não tenho mais aqui nas notas, mas 8 vezes. Você pode passar muito tempo em Colossenses 1, de versos 21 a 30. Eu não sei se é mais intenso do que isso. 8 vezes. É a imagem de Deus invisível. Esse homem é Deus. E se ele é Deus, significa que eu não negocio com ele sobre quem ele é. Mas a nossa cultura de igreja, nós fazemos isso e nos confessamos e é meio fofo, mas ok, eu entendo. Eu sou fraco e bobinho. Vamos acordar um dia disso? Eu não vou julgar, eu não quero julgar as pessoas, mas vamos sair disso. Isso não é uma virtude. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. O quê? Para um homem? Tudo foi criado por um homem e para um homem em toda a terra. Quem é esse homem? Você pode ler o resto disso. Aqui está o desafio, no parágrafo B. Deus se esconde nessa era. E eu não quero falar muito sobre isso. Provavelmente porque eu não entendo muito sobre isso. Eu entendo um pouquinho sobre, mas eu não quero sair do tópico aqui. Existem razões importantes porque ele se esconde. E eles são razões redentoras. Mas eu não quero parar nisso. Meu ponto é, ele faz. Isaías 45. Isaías fala, verdadeiramente, Deus que se esconde. E Jesus está falando, eu te dei um escorte para ir na busca do Santo Espírito. É uma frase fofa, mas é real. Todas as riquezas, eles estão escondidas. Os tesouros estão escondidos nesse homem. Mas Jesus está falando em João 16, eu vou te dar o Espírito para te guiar. Ele vai te tomar pela mão. E ele vai te levar o quão longe você quiser ir. Você continua falando com ele
sobre Jesus em tempo e espaço para a conversação e a meditação, você vai crescer nisso. Se você conseguir viver sem ir profundamente, você vai viver dessa maneira. E ainda ir para os céus. Mas esse tesouro é raro e custa caro, mas ele é glorioso. Você não vai consegui-lo na corrida. Esse não é Jesus fugindo. Essa é uma pessoa muito rara que vai numa busca de um tesouro pela vida toda e vai custar as oportunidades, o seu dinheiro e todas as coisas que você vai ter que falar não para. Você vai perder socialização, promoções econômicas, afirmação e você vai perder, perder, perder e perder. Vai custar caro, mas vale a pena. É uma busca por tesouro. O tesouro está escondido de propósito. Provérbios 25:1. És a glória de Deus e a glória de um rei para buscá-lo. E o Senhor, de maneira redentiva, por causa do propósito de sabedoria e amor, Ele faz dessa maneira. Esse é o começo da nossa história. Parágrafo D. Estou voltando para o evangelho, o sonho americano que nós somos tão familiarizados na nossa cultura. Eu fui parte disso. Eu não estou olhando para a igreja falando nossa nação e falando, vocês são todos ruins. Eu falo, não, eu entendo, eu sou parte do problema. Mas não precisamos permanecer como parte do problema. Não tem ponto em simplesmente desprezar as pessoas. Queremos ser úteis, nós queremos ser úteis para o Senhor, mas precisamos ter o espírito certo de misericórdia, paciência. Se você fizer nesse espírito, você vai testificar sobre o Senhor. Mas algumas pessoas pecadoras com mentes escurecidas, eles imaginam Jesus ser justificado por crerem nele. Ele ganha mais no mundo porque eu sou um cientista muito famoso e eu acredito nele. Eu aprecio essas coisas, mas alguns pensam, se eles derem mais crédito para ele, eu não sei quem, mas homens com as mentes escuras, na nossa mente e nosso coração, nossas emoções ainda são escuras. Nós não estamos vindicando Jesus por crer nele. Ele não tira nada disso. Então nós não podemos nem entrar nessa conversa. No começo do meu ministério, todos estávamos confusos do que era realmente fé e oramos por isso. E você tenta ganhar isso. Aqui está um grande dilema. Antes Jesus começou o seu ministério, em Isaías 53, ele sabia que ele seria desprezado pelos homens. Assim, Deus glorioso e lindo, ele sabe que ele vai ser desprezado. Isso é o que faz mais incrível. E ainda assim, ele os busca com humildade e com a sua misericórdia. Que incrível. A magnitude de quem ele é, comparado à nossa total pequenez, torna a nossa incredulidade e resistência a ele e a sua verdade e a sua mensagem e liderança. A nossa resistência à sua história é a afronta final à divindade dele. Ele é glorioso maior do que qualquer medida. Nós vamos colocar você em debate. E o que você sabe? Vamos voltar para você se você for significativo no nosso mundo. Em acreditar nele, o que nós fazemos? Todos queremos acreditar nele. Nós tocamos somente um sussurro da magnitude de quem ele é. Não temos ideia do com quem estamos falando. Bem, parágrafo 4. 2000 anos depois que Isaías viu o homem no trono, Daniel vê um homem no trono. Ele vê um humano no trono, como Isaías.
Eu quero falar sobre isso, mas eu não posso. Muitos de vocês sabem essa passagem, mas os detalhes são incríveis. A minha única coisa é, quem é esse homem que nós nos alinhamos com? Quem é ele? E por que nós estamos... talvez não hoje. Senhor, obrigada pela sua misericórdia. Eu gosto disso, mas você sabe sobre quem estamos falando? Nós estamos falando sobre o líder de uma religião. Estamos falando de um homem que é Deus, que se alinhou conosco e nós com ele. Ezequiel, ele tem a mesma visão. Ezequiel está ali, ele tem uma visão aberta, e ele está olhando para cima, para a glória de Deus. Existem essas camadas da glória de Deus. Ele vê todo esse fogo e essa glória lá em cima. Ele vê um trono. E tem um homem sentado no trono, humano. Como que ele chegou lá? Ezequiel, provavelmente da mesma geração de Daniel, ele fala, ei, isso é o que Isaías viu 2000 anos atrás. Existe um homem no trono. Peraí. Ele mais do que um homem. Fogo está saindo do corpo dele e circulando ele em glória. Que homem é esse? Mas ele é um homem. É assustador. Peraí. Existe um arco-íris de misericórdia. Ele é um homem tão gentil, mas o fogo me aterroriza. Mas o fato de que ele é um homem no trono. E existe um homem no trono. Ele está usando um termo político. Ele está chamando pela raça humana. Eu estou te trazendo comigo. Você sabe quem eu sou? Eu quero você comigo. Um homem está chamando você e eu para irmos para o governo com ele. Vocês sabem o que eu quero dizer. Amados, do que nós estamos falando? Ele nos persegue, nós morreremos. Eu não quero minimizar a morte, mas é uma boa morte. Estamos a um segundo da glória eterna com Deus. E eu não sei de ninguém. É muito fácil falar isso agora, mas o testemunho dos santos me dá coragem de que Jesus, das promessas de Jesus serão verdade. O Espírito vai glorificar Jesus em nós, em tempo de perseguição. Parágrafo C. Filipenses 1, nós conhecemos também. Paulo viu o Deus transcendente, o que Isaías viu, que abraça a humanidade. Como Daniel e Ezequiel. O nome sobre todos os nomes. E Paulo escreve Efésios e Filipenses ao mesmo tempo, quando ele está na prisão. E quando eu vejo isso, 4 a 5 anos antes dele morrer, se eu tiver que adivinhar, ele esteve na prisão por 4 vezes. Ele sai de Roma e ele vai de volta para Roma. Mas o meu ponto é, eu olho para um homem processar o que a vida é na prisão. E ele está fixado no homem no trono. Vale a pena. Se eu não sair, vale a pena. A primeira vez, Paulo, e sobre a prisão? Como você ora? A primeira vez que Paulo está na prisão, ele canta e o anjo abre a porta. Segunda vez, em Atos 22, ele fala, Paulo estava na prisão por 2 anos. Nada. Sem portas abertas, sem nenhuma história grandiosa. E eles levam ele para Roma. E a terceira vez ele está aqui na prisão e ele é libertado. A quarta vez que ele está na prisão, ele morre. Então você tem um anjo com uma música, você não tem nada. Então você sai, ou então você morre. Paulo fala, os 4 aconteceram comigo. Bom saber. Mas eu quero te falar, não importa qual é o final, eu permaneço o mesmo. Eu estou falando com Deus e Ele vale a pena.
Então você pode ler essas passagens, você pode perceber que tem um homem na prisão interagindo com aquele que tem uma obsessão magnífica. Parágrafo D, eu especulei apenas. O que os anjos estão pensando? Aqui em Lucas 2, o bebê nasceu. Pai, nós não entendemos, nós sabemos quem ele é. Ele é antes do que nós. Ele é um bebê, nós não entendemos, mas obrigada, Deus. Fala em 1 Pedro que os anjos estão tentando entender como o Pai, aquele que é tão grande e tão baixo, para aqueles que estão tão longe, e trazê-los tão perto para o seu coração. O quê? O que está acontecendo? Parágrafo E. Essa é na noite da última Santa Ceia. Ele fala, Pai, a glória que eu tive com você antes que o mundo fosse. E ele está a horas da cruz. Por bilhões de anos eu tive a glória. Amados, nós estamos lidando com um homem que tinha a glória antes de todas as coisas. E desistiu dela porque ele queria você na história com ele. Vou fazer isso de maneira bem rápida agora. Parágrafo F. Estamos voltando para terça-feira agora. Isso é eu especulando. Ele está preparando os apóstolos para o problema que vai vir. Está preparando a igreja do fim dos tempos. É uma grande preparação, muito gloriosa. Mas eu acredito que ele está falando. Isso vai ser muito legal. Ele está falando com ele. Eu começo a imaginar Jesus falando com Deus. Está vindo. Todas as tribos da terra vão me ver vir dos céus. Está falando, o que você está falando? Ele fala, deixa eu terminar. Eu vou vir dos céus. E todos os anjos. O céu estará comigo e a glória do Pai. Aqui em Mateus fala. Trompetes vão tocar. Arcanjos vão falar. E eu vou reunir todas as pessoas. E vou levá-las, encontrá-las com elas no ar. Eu estou imaginando Jesus. Ele está preparando eles. Mas tem esses momentos que eles falam, vai ser incrível. Então, na mesma noite, Mateus 23, 24, eu vou estar aqui no meu trono de glória e todas as nações virão. Eu sei quem eu sou. Meus homens não sabem quem eu sou, na verdade. Parágrafo G. Eu escrevi isso por diversão. Ele vai vir na glória do Pai. Ele voltará liderando uma procissão. Toda a serra vai ver isso. O fogo flamejante, o grito dos céus, a voz do arcanjo, a trompeta de Deus, a sol e a luz escurecerão. O pato vai tirar a luz do planeta e todo mundo vê. E ele acende, então o seu filho faz a entrada, a sua grande entrada. E ele fala, ninguém vai perder a sua entrada. Ele não é um bebê na manjedoura, nem um homem quebrado na cruz. Qual que é a próxima frase dessa música? Obrigada, Missy. Topo da página 5. Esse Deus, Jesus, é tão grande. Fala que ele se humilhou para olhar para as estrelas na terra. E ele quer estar próximo de nós. João fica impressionado. Olhos como fogo. João cai morto. Jesus coloca a mão sobre ele e fala, não tenha medo, sou eu. 60 anos. O apóstolo, ele é o único vivo.
João, sou eu. Você não sabe quem realmente eu era quando eu coloquei a mão em você. Eu sou o mesmo eu. João cai como homem morto. Em Apocalipse 6, João vê os reis da terra cair em temor. Então João vê Jesus ganhando todas as nações. E João vê Jesus na Nova Jerusalém. E esse rosto como o sol. Nos fala, eu não sabia que você... Eu não sabia quem você era. E Jesus fala, esse é realmente o começo. Vamos olhar no topo da página 6. Essa é uma das minhas passagens favoritas em Joel. E eu não sei em Jó. Mas isso está no topo da lista de Jó. Jó fala 7 verdades sobre Jesus que Isaías viu. Eu vou pular a passagem, mas eu tenho 7 coisas da maneira mais resumida. É uma das passagens mais favoritas que eu tenho, Jó 26. A passagem está ali, a beleza de Jesus. Eu falo de cada uma dessas frases e, de qualquer maneira, o que Jó vê é Deus, número 1. Autoridade sobre o reino, autoridade sobre os céus e as terras. Número 3, autoridade sobre o reino da glória celestial de Deus. Ele vê a orquestra dinâmica de luz e trevas com o mar e os céus. Bem poético, mas bem direto. Ele vê Deus que tem autoridade sobre toda a liderança do celestial. Todas as forças naturais, o vento e o mar e os furacões, as forças celestiais, as físicas, demônicas e espirituais, em parágrafo B. Depois que ele vê essas 7 dimensões da transcendência de Deus e da glória dele, várias áreas reais, ele fala no parágrafo B, no verso 14, esses são os pequenos sussurros do Deus de Israel. Esses são meros limites. Eles são somente um sussurro de quem esse homem é. Jó não sabia que Deus é homem, Jesus e Messias, mas esse homem que vê essas 7 coisas são apenas sussurros de quem ele é. Mas o trovão do seu poder, quem pode saber? Jesus experimenta os trovões do poder de Deus muito maior do que esse poder. Uma chuva que apareceu e Deus julgou o seu filho com o pecado do mundo. E Jesus carregou os trovões e as tempestades. E Jó está falando através da linguagem do Novo Testamento. Essa é a glória completa de Deus. Parágrafo C. Deus reconhece somente uma dificuldade na Escritura. 1 Pedro 4, é com dificuldade que o justo é salvo. E a dificuldade não é na justiça, entrando pelo caminho estreito. Isso é um desafio, mas não é isso que ele está falando. Ele está falando da dificuldade, é a complexidade envolvida. Como um Deus justo pegou pessoas pecadoras, limpá-las e trazer intimidade com ele, sem ele violar a sua justiça, esse é o trovão, esse é o poder de Deus. Se nós pensamos em todas essas demonstrações de poder, eles são apenas pequenos sussurros. Eles são apenas meros limites. Nós estaremos ao redor do trono falando, você é digno. Você é digno. E o Santo Espírito, voltando para minha primeira letra, meu primeiro ponto, o Santo Espírito fala. Quando o Espírito vier, ele vai convencer o mundo do pecado. E recusando as minhas... 1 bilhão de almas serão salvas. E ele vai usar você para fazer isso. Ele vai te convencer antes. Vai ter uma transformação.
vai ter poder nessa mensagem. Nós não vamos estar presos e não ver. E nós vamos falar para ele para sempre: você merece. Santo é o Cordeiro que derramou o seu sangue com todo o seu poder. Você se deu para o amor. Amém e amém. Vamos nos colocar de pé diante de Deus.